Boa tarde novamente, pessoal. Então, aquele ritual, né, de sempre, aquele ritual que serve para a gente reviver o mito, né, da aula remota, das aulas virtuais. Então, aquele velho ritual, eu vou pedir autorização de vocês para gravar a aula, tá? Caso alguém não concorde, hoje não esteja se sentindo à vontade para que a aula seja gravada, é só se manifestar no chat, que eu paro a aula e depois eu faço uma gravação à parte com os conceitos. Caso contrário, eu vou entender que todos e todas estão de acordo com a gravação. Tá? Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à Escola Funcional Estruturalista, a Escola de Antropologia Social Britânica, que nós iniciamos na semana passada. Tá? E hoje nós vamos falar sobre esse patrimônio, né, cultural, esse patrimônio, né, da antropologia britânica, da antropologia mundial, que é o Bronislaw Malinowski, famoso pai da observação participante. Tá? Ele é conhecido como um marco da antropologia moderna, antropologia que a gente faz hoje. Eu ouso dizer que tudo que a gente tem discutido em antropologia hoje surge a partir dessas contribuições do Malinowski, para um método etnográfico. Tá? Então, antes da gente entrar no Malinowski, pessoal, eu queria só com vocês rememorar, tá, alguns conceitos e alguns temas centrais da antropologia britânica. Tá? Então, na aula passada nós falamos do Radcliffe Brown. A antropologia britânica ela não se resume apenas ao Radcliffe Brown e ao Malinowski. Existem outros autores. Max Gluckman, que eu gosto muito, da Escola de Manchester, que é um dos, né, principais expoentes da antropologia urbana, que é um campo que eu tenho atuado, que eu tenho interesse. A gente tem o Evans Pritchard, tá, que é famoso pelos seus estudos sobre bruxaria e sobre magia na África. Né? A gente tem o Malinowski, tem o Radcliffe Brown, entre outros. Né? Mas uma disciplina de graduação, é uma disciplina nesse novo formato remoto, a gente tem que optar por alguns autores que são ali a vitrine das escolas. Tá? Então, eu trouxe o Radcliffe Brown na aula passada e hoje o Bronislaw Malinowski. Tá? Bom, eles fundaram essa escola britânica, que é uma escola que surge inspirada em dois conceitos, que vem lá da antropologia e da sociologia francesa, que é o conceito de função social e o conceito de estrutura social. Tá? O conceito de função social, a gente pode encontrar ele num livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, do Émile Durkheim. Lá, o Émile Durkheim vai dizer que algumas instituições, na verdade, ele vai dizer que as instituições sociais como um todo, elas têm uma função, que é, né, promover coesão social, tornar a sociedade coesa, ou seja, uma sociedade com mais solidariedade, para evitar a anomia social, que é, falando assim, tentando traduzir para o senso comum, que é ali a doença social, uma patologia social, quando as instituições não funcionam, e aí você cai num estado de anomia. Então, o conceito de função, né, como pensado na escola francesa, serve para a gente pensar o modo como as instituições funcionam, tem a função de coagir os indivíduos a cumprirem as regras sociais. Tá? Também falamos do conceito de estrutura social, que está ali também presente na escola sociológica francesa. Tá? Especialmente naquele ensaio que nós vimos, né? As formas de classificação primitiva, que Marcel Mauss e Émile Durkheim vão dizer que as instituições sociais elas têm a função de estruturar uma série de regras, padronizar comportamentos e padronizar formas de pensamento. Então, as instituições sociais têm a função de coagir os indivíduos. Como elas coagem? Estruturando de regras, né,
que podem ser traduzidas como padrões de comportamentos e padrões de hábitos. Tá? O Radcliffe Brown e o Malinowski vão se inspirar nesses dois conceitos da escola sociológica francesa. Tá? Deixa eu fechar a janela, porque tem um caminhão muito chato aqui, fazendo barulho. Então, pessoal, como eu ia dizendo, o Radcliffe Brown e o Malinowski vão se inspirar nessas ideias de função e estrutura. Ambos foram contemporâneos, estudaram ali na Inglaterra no mesmo período, em momentos diferentes, mas no mesmo contexto histórico. Tanto Radcliffe Brown como Malinowski, eles foram alunos de Alfred Handel e William Rivers, né, que eram precursores do trabalho de campo na antropologia britânica e formaram Malinowski e Radcliffe Brown para que eles desenvolvessem um assíduo trabalho de campo, um cuidadoso trabalho de campo. Tá? Então, tanto Malinowski como Radcliffe Brown, eles são formados nessa tradição empirista, ou seja, essa tradição de coletar dados empíricos, de produzir dados empíricos. Você vai no lugar e coleta os dados. Você não espera que as pessoas tragam dados de segunda mão para você. A gente viu, a escola francesa é de uma tradição racionalista. Eles teorizam e depois vão olhar o campo e ver se as teorias deles se encaixam no campo. A escola britânica é uma tradição empirista, ou seja, eles vão a campo, coletam os dados para depois teorizar sobre os dados. Tá? Então, é nesse contexto que eu estou apresentando o Radcliffe Brown e o Malinowski. Né? São empiristas, são formados por uma tradição de antropólogos que primeiro vai a campo para depois refletir o que ele viu em campo. E não especular sobre o comportamento humano e depois pegar os dados para fazer, né, reflexões sobre as especulações. Tá? Bom, o que mais a gente precisa dizer do Radcliffe Brown para podermos iniciar o Malinowski? Primeiro, Radcliffe Brown não trabalha com o conceito de cultura. Para Radcliffe Brown, o objeto de estudo da antropologia são as estruturas sociais. Então, quando o Radcliffe Brown ele está treinando seus alunos para desenvolverem trabalho de campo, ele está treinando seus alunos para aprenderem a identificar estruturas sociais. Então, o Radcliffe Brown ele argumenta que, olha, o conceito de cultura é muito abstrato. Eu não posso ver a cultura, mas eu posso ver as estruturas sociais, ou seja, esse conjunto de regras que padronizam comportamentos e padronizam formas de pensar, que eu posso observar em campo vendo as pessoas se comportando umas com as outras e ouvindo o que elas têm a dizer sobre aquele conjunto de regras que organiza a vida delas em grupo. Então, Radcliffe Brown ele vai tentar reformular a antropologia, né? Tentando fazer da antropologia um campo da ciência natural. Então, ele vai pegar esses dois conceitos que o Durkheim e o Marcel Mauss já tinham trazido do campo das ciências biológicas, função e estrutura, são conceitos que eles estão traduzindo do campo da biologia para o campo da sociologia e da antropologia. Tá? Então, eles vão pegar esses conceitos e tentar, a partir dessa trama conceitual, redefinir a antropologia. O Radcliffe Brown ele vai ficar tentando definir a antropologia em termos ontológicos, ou seja, ele vai tentar refletir sobre o objeto de estudo da antropologia e sobre seus conceitos fundantes. A gente já viu isso, isso é ontologia. Então, Radcliffe Brown vai dizer, olha, o objeto central de estudo da antropologia são as estruturas sociais. E o conceito central da antropologia é o conceito de função. A partir dessa definição, eu posso entrar em campo, observar as estruturas sociais e observar a função que as instituições sociais têm de coagir os indivíduos, de manter a ordem social e de diminuir os conflitos sociais. Malinowski ele vai pensar de outro modo. Malinowski vai trabalhar com a ideia de estrutura social, vai trabalhar com a ideia de função, mas ele vai dizer, olha, a gente não pode abrir mão do conceito de cultura como o objeto último da antropologia, a finalidade última da antropologia. Tá? Então, a gente já tem ali dois caminhos.
né? Nesse sentido, o Malinowski ele não vai se preocupar com questões ontológicas, ele vai definir o objeto de estudo da antropologia como sendo a cultura e vai concentrar todos os seus esforços em questões epistemológicas, ou seja, em questões de como a gente pode analisar a cultura, como a gente pode identificar a função de determinada instituição, a função de determinada prática cultural em ordenar a sociedade. E aí entra a famosa observação participante do Malinowski. O Malinowski estava muito focado em metodologia e o Radcliffe Brown muito focado em teoria. Embora ambos fossem pesquisadores de campo, ambos fossem representantes de uma escola de tradição empírica, de tradição de coleta de dados empírica. Tá? Uma coisa importante, né, que é importante a gente salientar antes de entrar no Malinowski. Tá? O Radcliffe Brown ele vai dar ali algumas dicas de como nós devemos e como nós podemos identificar estruturas sociais. E essas dicas já definem para a gente o que é estrutura. Tá? Se eu pudesse definir estrutura social em 3 palavras, pegando o jargão do Radcliffe Brown, eu definiria desse modo. O que é estrutura social? São as regras, os símbolos comuns e as maneiras padronizadas de agir e sentir. É isso que é estrutura social. Tá? Então, o Radcliffe Brown ele vai sugerir que para a gente, né, observar as estruturas sociais, nós devemos seguir 3 chaves. Primeiro, observar as regras. Né? As regras que conferem uniformidade para os comportamentos. Né? Então, a partir das regras socialmente estabelecidas, né, pelas instituições sociais, as regras que se estruturam, que são estruturadas pelas instituições sociais, nós podemos, né, observar que, a partir disso, os seres humanos são reunidos num sistema social que articula a sociedade como um todo. Sistema social aparece como um próprio sinônimo de estrutura social, né? Um conjunto de regras e práticas que são entendidas por todo o grupo, que faz parte daquele arranjo social, e que são reproduzidas, compartilhadas por todo o grupo. Tá? Além dessas regras que conferem uniformidade ao comportamento, nós temos os símbolos comuns, nos quais se ligam significados comuns, funcionando como um mecanismo de comunicação e ajuste de comportamento. Ou seja, se nós temos as regras que padronizam o comportamento, nós temos uma série de símbolos comuns que padronizam formas de pensar, de se comunicar através da linguagem oral, através da escrita textual e também através dos gestos, através da postura corporal. O corpo também comunica. Tá? Por fim, a última parte que compõe as estruturas sociais são essas maneiras comuns de agir e sentir, ou seja, esses padrões de comportamento e sentimentos, que podem ser observados a partir das regras e dos símbolos comuns. Símbolos comuns podem ser uma língua comum, pode ser os códigos que você compartilha, né? Os códigos econômicos, os códigos políticos, religiosos, etc. E a junção das regras e dos símbolos nos permite ter ali um panorama das maneiras de agir comum, das maneiras do agir comum, das maneiras de sentir comum. Tá? Então, a antropologia cultural vai estudar esses símbolos comuns, né? E a antropologia social, como a do Radcliffe Brown, vai estudar essas estruturas que emergem, né, a partir desse conjunto de regras, de símbolos, de maneiras de agir compartilhadas pelos grupos em sociedade. Tá? E aí, bom, feita essa breve revisão, eu insisto, assistam essa aula que eu deixei gravada, porque ficou com uma qualidade muito boa, a aula que eu dei para a licenciatura. Tá? E aí essa aula do Radcliffe Brown eu coloquei na íntegra ali no nosso AVA, que eu pego com o link do YouTube. Então assistam, ficou com uma qualidade muito bacana. Tá? E agora a gente entra
propriamente no Radcliffe, ou melhor, no Bronislaw Malinowski, que vocês já devem conhecer de Introdução à Antropologia. Tá? Eu tenho uma história muito curiosa com o Malinowski. Esse livro aqui eu comprei faz 10 anos. Eu comprei num sebo aqui em Recife. Eu comprei exatamente em 2000, entre 1999 e 2001. Tá? E eu entrei na universidade querendo ser arqueólogo, historiador, arqueólogo. Tá? O primeiro estágio foi num laboratório de arqueologia. Era um desses projetos que a universidade vai na escola e... projeto de extensão, que a universidade vai na escola, desenvolve atividades na escola, e, na ocasião, um grupo de arqueólogos tinha ido desenvolver um projeto na escola que eu estudava, e eu comecei a participar como aluno da escola das atividades do laboratório, para fazer o vestibular, na época ainda era vestibular, e entrar na universidade para ser historiador e ser arqueólogo. O que acontece? Quando eu estava vivendo esse projeto e fazendo um trabalho lá naquele laboratório de arqueologia, o NEA, Núcleo de Estudos Arqueológicos, lá no 10º andar do Cefis, da UFPE, eu comecei a ter contato com estudos antropológicos. Estudos antropológicos. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, antropologia e arqueologia fazem parte de uma mesma área de produção do conhecimento. Tá? A área 35. Que é a arqueologia e a antropologia. Então, eu comecei a ter contato com a antropologia. Né? E aí eu disse, bom, é interessante, né? Mas eu ainda não tinha me definido a virar antropólogo. Isso só aconteceu quando num dia eu estava indo, como eu ia semanalmente ao sebo fazer compras de livros para ler. Então, foi quando eu cheguei ao sebo e vi esse livro. Tá? Mas um detalhe curioso, quando eu achei esse livro no sebo, eu não tinha entendido o nome, Malinowski, eu confundi o nome. Confundi o nome com o de um poeta russo, chamado Mayakovsky. E na época eu ainda lia poesia. Hoje eu não, infelizmente, eu não leio mais poesia. Claro, se alguém me der uma poesia para ler, eu vou ler. Mas a gente vai envelhecendo e vai... Não sei o que é que acontece. Eu sei que a gente vai perdendo o gosto pela poesia. É o primeiro passo. Você vai ficando velho. Então, não que eu seja, apesar dos 40 anos, mas, enfim. Na época eu lia poesia. E aí, nossa, Mayakovsky, vou levar. Mayakovsky foi um poeta pan-eslavista, perseguido pelo regime comunista da União Soviética, etc. Então, umas poesias lindas, assim, tanto poesias de protesto, quanto poesias, assim, de amor, coisas, assim, sensíveis. E aí, nossa, Mayakovsky, vou levar. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que estava escrito Malinowski, eu odiei a surpresa. Fiquei com muita raiva. Mas aí eu fui olhar o livro, né? Quem é esse Malinowski? Eu estava ali na arqueologia, mas não entendia, não conhecia os autores da antropologia. Então eu fui ler, né? E aí eu vi que se tratava de um estudo antropológico, etnográfico, que foi desenvolvido no arquipélago do Pacífico, do Pacífico Ocidental. E eu comecei a ler o livro, mas eu fui sendo tomado de uma emoção, de um interesse. Né? É um livro de 500 páginas. Eu li esse livro em uma semana, mas quando eu terminei de ler o livro, eu decidi que era isso que eu seria, antropólogo. Então, fiz o vestibular para Ciências Sociais e comecei a organizar minha formação toda para me tornar um antropólogo. Tá? E esse livro, essa tese, ela é fantástica. Tá? Não só porque me tocou profundamente, mas porque ela revolucionou toda a forma de fazer antropologia e tem influenciado, inclusive, no modo como nós fazemos antropologia hoje. E é esse que vocês estão vendo aí na imagem, o Malinowski. Chegou um tempo até que eu usei um óculos redondo, assim, feito esse. Vai ficar bem parecido com ele. Tá? E esse é o Bronislaw Malinowski. Tá?
Malinowski, como eu disse, ele tem uma importância fundamental não só para o funcional estruturalismo britânico, mas também para a antropologia como um todo. Tá? E aí, bom, como eu já disse a vocês, o funcional estruturalismo britânico ele vai nascer do conceito de função social, né, que o Durkheim apresentou na obra da divisão social do trabalho, e também do conceito de sistema simbólico, ou mesmo de estrutura social, como a gente viu naquele ensaio do Marcel Mauss, né, que é a chave para a gente pensar a padronização de regras e pensamentos. Né? Exatamente isso, né? Os indivíduos criam as instituições, se juntam em grupo, criam as instituições adquirem uma razão própria, passam a partir dessa razão própria a estruturar um conjunto de regras que vão padronizar pensamentos e formas de comportamento, e esse jogo em que as instituições, né, estruturam esse conjunto de regras, esse conjunto de regras vai ter a função de organizar a nossa vida em sociedade. Então, é esse o contexto, como eu já disse no começo da aula, de surgimento do funcional estruturalismo britânico. Tá? E como eu disse, Malinowski ele tem uma importância que transcende, né, a teoria antropológica, que transcende, né, as bases ontológicas da disciplina, ou seja, que transcende esse esforço de definir os conceitos centrais e as teorias centrais da disciplina. Ele transcende isso, ele vai procurar as bases epistemológicas, ele vai procurar repensar as bases epistemológicas da disciplina. Ou seja, o modo como a disciplina tinha desenvolvido um conjunto de métodos para coletar os seus dados. É sobre isso que o Malinowski vai concentrar todos os seus esforços e que ele vai entrar para a história da produção do conhecimento, da ciência, das ciências humanas, como o pai da antropologia moderna. Tá? Justamente por esse esforço em concentrar todas as suas habilidades para pensar o refinamento das bases teóricas da disciplina. Tá? Então, já que a gente está falando de um autor que é um metodólogo, que é um epistemólogo, que é um autor que vai se dedicar a estudar e a desenvolver, né, novas, digamos assim, abordagens metodológicas, que eu trouxe aqui para a gente iniciar com esse tema, a importância de Malinowski, questões de método. Tá? Então vamos pensar antes e depois do Malinowski. Antes e depois do Malinowski, existia a etnografia? Existia a etnografia. Tá? Etnografia eram todos esses relatos de viagens que nós temos registro desde a primeira colonização, nos anos 1500, arredondando. Né? Quando os europeus atravessavam o Oceano Atlântico, iam até o Pacífico e desenvolveram um sistema colonial. Esse sistema colonial, ele, né, estava muito pautado na ideia de vir uma pessoa de fora, lá da metrópole da Europa, para administrar a colônia. Quando essa pessoa chegava na colônia, ele relatava tudo que ele via na colônia, o contato que era travado com os povos nativos daquela região, que era travado com outros agentes do colonialismo, como missionários, traficantes de escravo, etc. E esses eram os estudos etnográficos. Tá? Um dos estudos famosos, uma das etnografias famosas, que eu sugiro que vocês leiam, deem uma olhada, tá? São as etnografias do Hans Staden. Né? Hans Staden foi um agente do colonialismo, né? Que ele viveu entre os povos Caeté, aqui em Pernambuco, tá? E ele pôde, como prisioneiro dos Caeté, descrever detalhadamente, amparado em desenhos também de fauna, flora e também do comportamento humano, ele pode descrever a cultura dos povos indígenas de Pernambuco, dos Caeté, nesse momento. Aquilo era uma etnografia.
Agora, não era uma etnografia científica, né? Não era uma etnografia científica, era uma etnografia cuja base teórica era o etnocentrismo, ou seja, a minha cultura é a minha base, tudo que for alheio, diferente da minha cultura, é inferior, e eu descrevo de forma pejorativa, dizendo que não eram civilizados, que eram selvagens, que não eram cristãos, que eram adoradores do demônio. Então, os estudos etnográficos, antes da escola funcional estruturalista, não tinham base científica. Foi o Radcliffe Brown e o Malinowski que começaram a dar esse viés científico às etnografias, especialmente o Malinowski. Então, primeiro precisamos definir nossos termos. Em termos de etnografia, Malinowski não inventou a etnografia, mas junto com Radcliffe Brown e indo além do Radcliffe Brown, ele tornou a etnografia uma disciplina científica, uma metodologia científica. Uma metodologia científica que vai ser utilizada e trabalhada pela antropologia. Tá? Outra coisa, antes do Malinowski, a gente trabalhava na antropologia e ainda trabalhamos, mas o esforço da antropologia era em definir as bases de um método chamado método comparativo. E aí a gente lembra, né? Haviam os evolucionistas, né, que utilizavam a comparação a partir da cultura material para, a partir disso, encontrar a origem de determinadas instituições sociais, argumentando que umas são mais evoluídas que as outras. Tá? Então, os evolucionistas, eles, a partir da produção material, de artefatos da cultura material, eles construíam um argumento de que haviam sociedades mais evoluídas do que outras, já que a produção material de determinados grupos era mais sofisticada do que outras. Tá? Isso foi muito criticado. Depois nós temos os difusionistas, né, que é quando a comparação passa a ser utilizada a partir de análises particulares. Tá? Então, ao invés de você observar as culturas de forma geral, ampla, você vai observar o que é de particular nas culturas. E quando você identifica recorrências, práticas semelhantes, aí você vai comparar, uma comparação mais modesta. Então, quando a gente olha para os difusionistas, o método comparativo tinha como finalidade realizar uma comparação a partir de análise das particularidades culturais, principalmente as históricas, para comparar recorrência de traços culturais comuns, argumentando que houve uma difusão de elementos. Olha, se a gente tem aqui essa área geográfica com duas culturas diferentes, mas com traços culturais comuns, isso foi fruto de uma difusão, provavelmente eles trocaram elementos culturais. Depois a gente tem a escola sociológica francesa, né, que utilizava um método comparativo, procurando categorias comuns de pensamento, como a lógica de classificação totêmica, né, que o Mose e o Durkheim acharam em diversas culturas, na Austrália, na África, nos Estados Unidos. Então, eles iam identificar categorias comuns de pensamento e comparar essas categorias, no caso, o totem, né, e a forma de classificação em pares de opostos complementares. E aí a gente chega no estrutural funcionalismo, né, que vai fazer uma comparação a partir das histórias particulares de cada sociedade, tá? Para tentar, a partir dessas recorrências, né, fazer generalizações. Então, você vai observar particularmente o que cada grupo, na sua particularidade histórica cultural, produziu em termos de instituições sociais, produziu em termos de práticas sociais, de regras de comportamento. E aí você vai comparar. E aí, quando você tiver um grande número de inventário de práticas culturais feitas, você pode, depois de comparar, generalizar, dizendo, olha, todas elas têm essas práticas porque pegaram de um ancestral comum, ou todas elas têm essas práticas porque a forma de pensar humana, ela tem uma unidade, ela tem, digamos assim, um padrão que é compartilhado por diferentes grupos em diferentes partes do mundo. Que é o argumento semelhante ao argumento moussiano, né, de que quando você se estrutura em sociedade, você começa a classificar o mundo a partir dos arranjos socioculturais estabelecidos. E eles vão dizer, olha, todas as sociedades, elas classificam o mundo
depois que se juntam em grupo, que definem as suas regras, que definem a sua forma de olhar o mundo. E é a partir dessa forma de olhar o mundo que eles classificam o mundo. Então, primeiro, é preciso que os seres humanos se juntem em sociedade para classificar o mundo. E isso é comum. Qualquer lugar que você veja seres humanos, eles primeiro se juntam em sociedade para poder classificar o mundo à sua volta. Então, o método comparativo serviria para estruturar o funcionalismo, né, para conduzir de um fenômeno particular até questões gerais. Então, eram essas as discussões metodológicas que estavam acontecendo quando Malinowski ele surge na cena da história da antropologia. Né? Só que o Malinowski ele vai, né, deixar um pouco em suspenso essas questões de método comparativo e ele vai tentar refinar questões para aprimorar o método etnográfico. E é com Malinowski que os trabalhos etnográficos e a etnografia, enquanto metodologia de produção do conhecimento científica, ela vai ganhar força. Tá? Então, a partir de Malinowski, os esforços eles vão se concentrar não em pensar bases de comparação, mas eles vão se concentrar, né, em aprimorar o potencial da etnografia a partir da ideia de observação participante e a tentar argumentar que a etnografia é a metodologia essencial do antropólogo. Tá? Que a partir de uma boa etnografia você pode sim fazer comparações. Mas a comparação ela só é possível de ser feita quando você tem ali um inventário amplo, né, do grupo que você está estudando. E para você ter um inventário amplo desse grupo, você não pode ficar em casa esperando os relatos de segunda mão. Você tem que produzir relatos em primeira mão, ou seja, você tem que ir até o campo, observar o que está acontecendo em campo, para a partir das suas observações em campo, você fazer um relato detalhado do que você viu e fazer emergir desse relato detalhado, né, particularidades culturais que estejam presentes em diferentes grupos sociais, e só a partir daí você pode fazer esse esforço comparativo, quando você tem um inventário, uma etnografia realizada a partir da tua convivência com o grupo. Não mais esperando que pessoas tragam relatos para você analisar, como faziam os franceses. Não, agora o contexto é outro. Agora a gente vai a campo. E a gente vai a campo e precisa de uma série de técnicas para coletar esses dados. Não é só observar regras, sistemas simbólicos comuns, maneiras de agir comuns. Não, a gente precisa, além de observar isso, falar com as pessoas. Falar com as pessoas na língua delas, para que a explicação do que eles estão fazendo não perca em qualidade. Então, eu tenho que aprender a língua, eu tenho que morar com eles, eu tenho que observá-los, eu tenho que participar das atividades com eles, para poder ter ali dados que sejam o mais próximo da realidade deles. Tá? Então, o Malinowski ele vai revolucionar a antropologia. Primeiro porque ele vai dizer, olha, o método comparativo ele é útil, mas ele não é um método da antropologia. O método comparativo é um método que a gente pega de outras ciências. As ciências naturais desenvolvem estudos comparativos, fauna e flora, né? Outras ciências, geografia, etc., desenvolvem estudos comparativos. A antropologia desenvolve estudos comparativos, mas ela precisa de uma metodologia própria para dizer que é sua. E aí o Malinowski vai dizer, eu estou propondo que nós resgatemos a etnografia como era feita, mas que a gente dê um viés científico à etnografia, a partir de uma série de técnicas que eu apresento agora, que é essa técnica de observação participante, que envolve aprendizado de outra língua, que envolve coabitar na mesma região com a cultura estudada, etc, etc, etc. Tá? Então, eis que eu apresento para vocês o Malinowski. Tá? O Malinowski, que não era inglês, como o próprio nome diz, Bronislaw Malinowski, é um nome ali eslavo, né? Se confunde até com russo,
Se confunde com russo porque é de origem eslava, os povos eslavos, assim como os russos, né? E o Malinowski, ele era ali da Cracóvia, tá? Na Polônia, tá? Uma região da Polônia. Vou só conferir uma coisa aqui. Enfim, e, bom, Malinowski, ele não era formado em nenhuma ciências humanas, em nenhum campo de produção de conhecimento das ciências humanas, ele era físico, tá? Ele era físico e, bom, depois que ele foi formado em física, depois que ele se formou em física, ele foi para a Inglaterra, tá? Na Escola de Estudos Econômicos, que era uma escola onde tinham antropólogos, sociólogos, economistas, e o Malinowski foi estudar lá com aqueles antropólogos que eu já apresentei a vocês, né? Rivers, Randall, entre outros, e o Malinowski começou a se, digamos assim, familiarizar e se apropriar da antropologia a partir desse contato que ele teve com os trabalhos antropológicos na Escola de Estudos Econômicos de Londres. Tá? E aí, depois de ter terminado a sua formação lá, de pós-graduação, ele inicia a sua carreira docente na mesma instituição. Tá? Tendo inspiração tanto nos trabalhos de Durkheim, com função e estrutura social, como também de Freud. Freud tem um livro fantástico que eu sugiro que vocês leiam, que é O Mal-Estar na Cultura. Tá? E justamente é um livro em que Freud argumenta como os indivíduos assimilam as regras sociais e agem socialmente a partir desse constrangimento que vem das instituições sociais, né? Essa correção que vem das instituições sociais para que nós, né, desempenhemos nosso papel de modo a viver em sociedade em harmonia. Felipe já leu, olha aí. Então, o Mal-Estar na Cultura, como o Felipe disse, é um livro muito interessante, que casa muito com o que a gente está dizendo, e a gente vai entender mais lá atrás, quando eu falar um pouco da perspectiva do Malinowski em comparação com a do Radcliffe Brown. Tá? Bom, então, o funcionalismo, como nós já falamos bastante, né, é uma perspectiva de trabalho antropológica diretamente ligada ao trabalho de campo. Tá? Ele surge na escola sociológica francesa. Como vocês sabem, não realizavam trabalho de campo, pelo contrário, pegavam os relatos de viagem, pagavam para outras pessoas fazerem trabalho de campo e trazerem os relatos de campo para eles analisarem junto com as suas teorias. Mas o funcionalismo, né, como corrente de pensamento, que é um conceito que foi transformado numa corrente de pensamento, o funcionalismo é uma perspectiva de trabalho antropológica diretamente ligada ao trabalho de campo. Ou seja, são empiristas, uma tradição filosófica empirista. Tá? E nós temos a vertente de Radcliffe Brown, que nós já falamos bastante, né? Aula passada e essa aula, e está lá gravado ainda o material da aula de licenciatura, que eu peço que vocês assistam. E também temos a vertente de Malinowski. Tá? Então, o conceito de função, ele permite ao antropólogo reconstruir, a partir de dados caóticos que se apresentam à observação do pesquisador de outra cultura, os sistemas que ordenam e dão sentido aos costumes, nos quais se cristalizam o comportamento dos homens. Então, veja, o funcionalismo, como eu disse a aula passada, é um conceito interessante para a gente identificar o modo como as instituições ordenam a vida em sociedade. Porque quando a gente chega numa cultura diferente, eu não sei se vocês já tiveram essa possibilidade, mas quando a gente chega numa cultura diferente, que come comida diferente, que tem uma língua diferente, em um território diferente, tudo parece caótico. Você fica... É como se você tivesse que aprender a ler e a escrever novamente, para entender as regras, entender os sinais, entender os próprios, né, as próprias placas de como você deve se localizar. Então, o conceito de função, ele permite ao antropólogo, quando chega nesse contexto de causa aparente, em que você não sabe língua, não sabe escrita,
não sabe os códigos culturais, se é correto falar com uma mulher sozinha na rua para pedir uma informação. Às vezes não é correto. Você chega num lugar e cumprimenta uma mulher sozinha na rua, você pode você pode estar cometendo uma infração. Então, o conceito de função para a antropologia serve justamente para o antropólogo ordenar, né, ter ali uma base de entendimento, né, de como aquele contexto cultural ele funciona. Então, o conceito de função vai permitir ao antropólogo entender o modo como as instituições elas trabalham no sentido de promover ordem àquele grupo que coabita naquele território. Como a gente já viu, já tenho falado até demais. Tá? Então, ele vai ser um conceito trabalhado tanto por Radcliffe Brown como por Malinowski. Malinowski também vai para as Ilhas Trobriand, né? Analisar o Kula e tentar entender a função do Kula em ordenar aquela sociedade, aquele grupo de indivíduos que estão localizados em ilhas diferentes, que formam um arquipélago. Tá? E aí, bom, tanto para Radcliffe Brown quanto para Malinowski, né, especialmente para o Radcliffe Brown, o conceito de função e o estudo das funções sociais vai servir para o entendimento da estrutura social. A gente vê, né, a sociedade funcionando, a gente vai visualizar o modo como ela está estruturada, como ela se consolidou e se estruturou a partir de um conjunto de padrões, de comportamento, de pensamento. Tá? Ou seja, o funcionalismo, na perspectiva Radcliffe Browniana, vai permitir observar o modo como um sistema simbólico se estrutura. Sistema simbólico como um conjunto de regras, né? Se estrutura, né? Vai se estruturar. E como ele vai ser assimilado e reproduzido pelo grupo, promovendo maior solidariedade entre os indivíduos. Radcliffe Brown, ele vai desenvolver isso a partir dos estudos dos mitos e dos ritos dos adamaneses, povo indígena, ou melhor, povo tradicional da África. Tá? Já para Malinowski, né, o conceito de função ele vai servir para entender o modo de resposta cultural para questões biológicas. Então, para Malinowski, as instituições sociais têm a função, né, de ordenar a vida em sociedade, né, controlando os impulsos biológicos. Então, para Malinowski, né, ele está interessado em tentar entender, por exemplo, o modo como a cultura ela tem a função de controlar nossas funções, né, nossos instintos. E aí, né, por exemplo, a cultura vai ser a instituição que vai ter a função de controlar, por exemplo, o nosso instinto sexual. Todo mundo, se você perguntar para um biólogo, se você perguntar para um cientista do campo das ciências naturais, né, por que as pessoas fazem sexo, os seres humanos fazem sexo, o biólogo vai dizer que é para satisfazer uma necessidade orgânica de reproduzir, para satisfazer uma necessidade orgânica de ter prazer, né? Agora, se você vai para o campo das ciências sociais, né, e você pensa, mas por que as pessoas fazem sexo? Então, tem uma série de explicações que não são reducionistas a esse tipo. As pessoas fazem sexo para poder interagir, as pessoas fazem sexo, mas elas não fazem sexo com qualquer pessoa, elas escolhem as pessoas pautadas em uma série de preceitos culturais. Né? As pessoas fazem sexo, sim, para reproduzir, para procriar, mas elas não fazem sexo com qualquer um. Tem uma série de elementos culturais que, além de regular a tua pulsão sexual, o teu desejo sexual, para que você não faça sexo sem a outra pessoa permitir, né? Ainda tem uma série de regras culturais que funcionam, né? Tem a função de, né,
promover uma melhor escolha ou não do teu parceiro sexual. Então, você não faz, por mais que o sexo seja uma, digamos assim, tem uma dimensão biológica, você não faz sexo com qualquer pessoa. E é a cultura que ordena esse conjunto de regras que vai influenciar tanto na escolha da pessoa com quem você vai ter relação, até se você quer ou não quer ter relação em determinado período de tempo. Então, quando a gente diz que o Malinowski está pensando a cultura como uma instituição que tem a função de impor limites à biologia, é justamente de regular isso. Né? A gente tem fisiologicamente a necessidade de se alimentar. A gente precisa de alimento para se manter vivo. Se a gente não pode comer tudo a qualquer hora, senão a gente pode até, inclusive, encurtar o nosso espaço de vida na Terra. É a cultura que vai regular o que é, né, que deve ser consumido como alimento em determinada ocasião, em determinada hora, em determinado momento, com determinada finalidade. Então, o Malinowski ele tem ali uma argumentação bastante interessante para pensar o conceito de função, né? Ou seja, ele pensa o conceito de função como um elemento que vai permitir ao antropólogo visualizar a organização cultural das nossas funções biológicas, dos nossos, digamos assim, entre aspas, instintos biológicos. Tá? E Malinowski utiliza o conceito de cultura, né, justamente para entender o modo como são produzidas as respostas culturais para as demandas biológicas. Então é muito interessante. Tá? Bom, e como eu disse, o foco da nossa aula não está nem tanto nessa dimensão teórica do Malinowski, que é de pensar, né, definições ontológicas para os conceitos fundantes da antropologia, pensar o conceito de cultura, etc. Não. A maior contribuição do Malinowski, que a gente vai ver hoje, está justamente na sua dimensão epistemológica ou metodológica. E aí entra em cena a ideia de observação participante. Que foi a maior inovação do Malinowski para a gente pensar a antropologia, a história da antropologia e a antropologia, inclusive, em sua atualidade. Tá? Como eu disse, foi uma das grandes inovações do Malinowski, tá? Para a antropologia e para os trabalhos de campo etnográficos. Por quê? Porque a observação participante vai possibilitar a assimilação das categorias nativas, conscientes e inconscientes, que ordenam o universo cultural que o antropólogo está investigando. Ou seja, a observação participante é a técnica de pesquisa que vai permitir que o antropólogo ele se aproxime, né, chegue o mais próximo do universo cultural que ele está interessado em investigar. Por quê? Porque a observação participante vai implicar que você se desloque do teu gabinete, do teu escritório, vá até a outra cultura. Ela vai possibilitar que você aprenda outra língua, a língua daquela cultura, porque assim vai ser melhor você identificar as particularidades daquela cultura, o funcionamento daquela cultura, o modo como aquela cultura se estrutura. Tá? E a observação participante vai incentivar que o antropólogo ele participe. Então, o antropólogo não vai só observar um nativo das Ilhas Trobriand fazendo uma canoa. Não, ele vai aprender a fazer a canoa junto com os nativos. E ele vai ser explicado na língua nativa. E ele vai comunicar suas dúvidas. Olha, eu estou com dúvida como fazer o trançado desse mastro. E o nativo vai te explicar na língua dele. E você vai entender. Você vai, sabe, possibilitar o antropólogo ver uma coisa que se chama os imponderáveis culturais, ou seja, o que acontece que não estava previsto. De repente você está na sua cabana, aprendendo a fazer uma canoa, e tem um casal discutindo por causa da morte de um parente. E aí você vai, eita, isso não estava no script do meu trabalho de campo, deixa eu ver. E a partir dessa tua observação, desse imprevisto, desse imponderável, tu vai ver duas pessoas falando sobre formas de enterramento, formas de divisão, de partilha de bens. Então você consegue captar
nuances assim da diferença cultural que jamais uma pessoa que está no seu escritório pegando o relato de um viajante vai conseguir captar. Então você se aproxima o mais próximo, entre aspas, da verdade daquela cultura. Eu digo a verdade entre aspas porque a gente sabe que a verdade ela é uma construção retórica. Coisas que eram verdadeiras no passado não são hoje. Não existe uma verdade dada, pré-determinada. A verdade ela é um arranjo, né, que você constrói utilizando a retórica dentro dos limites e das potencialidades de uma língua. Já foi uma verdade nacional que existiam raças superiores e inferiores, que a raça superior era caucasiana e que a raça inferior era a raça negra africana. Isso já foi uma verdade. A gente sabe que isso é uma loucura, não faz o menor sentido. Hoje em dia a gente sabe que todos somos da mesma espécie e a verdade comum hoje em dia é que não existe raça superior nem inferior, somos todos a mesma espécie. Ou então a mesma raça humana. O que existe são etnias diferentes, cada uma civilizada em seus termos. Mas voltando, então a observação participante vai permitir que o antropólogo chegue o mais próximo dessa ideia de verdade do cientificismo do século XIX, que é você, né, apresentar os fatos como eles são. Eu estive lá, eu aprendi a língua, eu vi, então eu vi como aquela cultura é de verdade, não como o outro autor, que pegou um relato de um viajante, que foi um relato etnocêntrico, etc., que influenciou nas conclusões dele. Não, as minhas conclusões é porque eu estive lá e eu vi. Tá? Então, a partir da observação participante, é possível que o antropólogo apreenda a totalidade da cultura, né, para posteriormente realizar um procedimento analítico da realidade cultural. A observação participante ela não elimina o trabalho do pesquisador na coleta dos dados. Tá? Ela só permite que o antropólogo ele possa coletar os dados de forma mais próxima da realidade daquela cultura. Então, a observação participante ela não é o que vai garantir um bom trabalho. Não. A observação participante ela é um método que ela deve ser aplicada junto com entrevistas, junto com mapas conceituais, mapas das categorias nativas, genealogias, censos demográficos. E todas essas técnicas de coleta de dados servem para deixar a metodologia conhecida como etnografia mais próximo de alcançar a realidade cultural de determinado grupo, de determinada sociedade. Tá? E aí nós entramos finalmente nos argonautas do Pacífico Ocidental, que eu separei para vocês lerem a introdução. Tá? Na verdade, eu separei para vocês lerem, eu acredito que o prefácio de Fraser, né? O Fraser, James Fraser, evolucionista, super empolgado com a nova técnica do Malinowski, né? Apresentando o livro. É um prefácio de James Fraser. Eu separei para você também um prólogo, para vocês também um prólogo do próprio Malinowski, quando ele fala, né, sobre a etnologia moderna, ou a antropologia moderna, que está nesse momento desenvolvendo seus métodos, mas infelizmente o seu objeto de estudo está se perdendo, que eram aquelas culturas ditas primitivas, simples, né? O contato com digamos assim, com as outras culturas estava muito intenso no começo do século XX, né? Como a gente viu. Estava ali a globalização acontecendo e a grande preocupação dos antropólogos era que esses grupos isolados perdessem a sua cultura e assimilassem a cultura europeia ocidental. A gente sabe que isso não acaba a antropologia, isso torna o material de análise da antropologia muito mais, digamos assim, potente, né? E o Malinowski, como utilizador de uma perspectiva sincrônica, ele estava mais interessado em ver a essência do que permanece na cultura, e não em ver as transformações culturais. Então, separei o prólogo, tá? E depois eu separei a introdução, que tem o título Tema, Método e Objetivo da Pesquisa, que é onde ele relata
a observação participante como a, digamos assim, cereja do bolo da moderna etnografia científica. Tá? Então, bom, é disso que trata esse capítulo que nós vimos. Eu sugiro que vocês leiam o livro todo. É um livro que merece ser lido todo. Eu pedi para algum aluno meu passar aquele livro em PDF para mim, coitado, trabalhou bastante. Mas eu tenho esse livro em PDF. Quem quiser, me peça que eu envio, né? Quem puder comprar, compre. Vai ser um grande investimento. É um livro fantástico de se ler, tá? Bom, então Malinowski, entrando nos Argonautas, alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês vejam que a linguagem dos textos já estão mudando, né? A gente agora já não está mais falando de filosofia, né? A gente agora está entrando em antropologia propriamente dita, né? Antropologia propriamente dita. Veja que até o jargão técnico muda. Então, o Malinowski, ele já tinha feito trabalho de campo lá na Austrália, também na Nova Guiné, mas foi ali nas Ilhas Trobriand, né, nesse arquipélago, nessas ilhas do Pacífico, ao leste da Nova Guiné, que ele desenvolveu o seu trabalho de campo mais famoso e a sua contribuição mais sólida para a antropologia. Tá? Foi um trabalho de campo que ele foi quase forçado a fazer. Ele ficou 2 anos lá nas Ilhas Trobriand, porque foi, por coincidência, o período que estourou a Primeira Guerra Mundial, e ele chegou a ficar sem nacionalidade por um tempo, né, com questões envolvendo a Polônia, a Alemanha, tinha o Império Austro-Húngaro. Então, ali, ele terminou ficando lá nas Ilhas Trobriand, fazendo seu trabalho de campo, e o que serviu para ele sistematizar uma série de orientações, direcionamentos para a boa realização de um trabalho de campo. Né? Hoje em dia, a gente tem ali, né, se formar em antropólogo, fazer mestrado e doutorado, a gente tem que passar por esse ritual do trabalho de campo. Tá? Geralmente, no trabalho de campo do mestrado, a gente faz um trabalho de campo de 6 meses, que é muito corrido, são 2 anos, e já no doutorado a gente aconselha a fazer um trabalho de campo de 1 ano, porque é um período que a gente pode ver todo um ciclo, né, da vida social, né, verão, as 4 estações, né, as diferentes, né, formas de trato com a colheita, etc. E tal. Então, a gente sugere 1 ano para que você possa acompanhar o início e o fechamento de um ciclo e poder observar aquela cultura em maior proximidade. Tá? E os Argonautas do Pacífico Ocidental é um marco para a antropologia. Um marco. Primeiro, pela sua contribuição metodológica, especialmente a observação participante, né, e a descrição etnográfica detalhada, a partir de uma escrita sistemática, né, de uma escrita em que você se apropria da linguagem do outro, né, tanto na forma falada quanto na forma escrita, para poder melhor se comunicar com o outro e para poder mostrar para o leitor, né, todo esse processo, esse esforço de tradução que você faz do pensamento do outro para o pensamento do cientista, do leitor, do ocidental que está interessado em consumir esse material. Tá? Segundo, pelo registro do sistema de trocas chamado CULA, pelo registro desse sistema de trocas econômicas utilizado pelos ilhéus das Ilhas Trobriand, que nós conhecemos como CULA. E aí tem uma coisa muito interessante. Lembre-se que o Malinowski estava num departamento de economia. Ele era um antropólogo, que assim como eu, antes de vir para o ICS, eu trabalhava num departamento de economia, eu dava aula para economistas, formava economistas. O Malinowski, ele trabalhava na Sociedade de Estudos Econômicos de Londres. Então, não sei se vocês conhecem algum economista, eu brincava muito com meus antigos colegas de departamento, porque os economistas, eles acreditam que existem leis naturais que regulam as trocas econômicas, que são leis pautadas na lógica custo e benefício. Os economistas, eles acham que toda troca que a gente faz
sejam trocas de parceiros, né, para estabelecer matrimônio, sejam trocas de amigos, amizades, sejam trocas de presentes, de alguma coisa, a gente faz pensando nessa relação, custo-benefício, ou seja, o que é que eu posso lucrar com essa troca, o que é que eu posso lucrar com essa relação, qual o custo-benefício dessa relação para mim. Então, os economistas, eles estão procurando essas regras, né, regras econômicas, do pensamento econômico, para argumentar que todas as nossas relações são pautadas numa lógica utilitária de custo-benefício. E o Malinowski, ele dentro do departamento de economia, ele vai dizer, não, olha, existem trocas e relações sociais que antecedem essa lógica capitalista, inaugurada pelo capitalismo, que é uma lógica pautada na relação custo-benefício. Existem trocas, tanto de parceiros, quanto de objetos, quanto de outros elementos, né, socioeconômicos, existem trocas que não são reguladas por essa lógica custo-benefício, que são reguladas por outra lógica, por uma lógica da dádiva. Você dá determinado objeto, troca determinado objeto, pensando em estabelecer relações de afinidades, que não são pautadas numa lógica do tipo, o que é que eu posso lucrar com fulano, o que é que eu posso lucrar com Beltrano. Não. É um outro sistema de trocas, que segundo o Marcel Mauss, que tem um texto belíssimo sobre isso, o ensaio sobre a dádiva, ou o ensaio sobre o dom, o Malinowski, inspirado no Marcel Mauss, ele vai dizer, olha, eu estou interessado em analisar as trocas de bens, de serviços, as trocas de matrimônio, as trocas antes dessa lógica utilitária, antes dessa lógica custo-benefício. Eu quero analisar um sistema de trocas que não está alicerçado nesses valores, que está alicerçado em outras relações, em relações de reciprocidade. Ou seja, trocas desinteressadas dessa lógica utilitária, dessa lógica custo-benefício. E aí é onde entra o Kula. O Malinowski, quando chega nas Ilhas Trobriand, ele vai identificar essa instituição, o Kula, essa instituição que é um fato social total, que é um conjunto de trocas econômicas, mas que não são só trocas econômicas, são trocas que se relacionam com todas as instituições sociais das Ilhas Trobriand. Ou seja, é um sistema de troca que tem como finalidade você trocar comida, relações de matrimônio, você trocar materiais bélicos, você trocar conhecimento, aprender como se faz uma canoa de determinado tipo, aprender como se faz uma rede de pesca de determinado tipo, que você troca com ilhas diferentes. Uma ilha, os ilhéus são habilidosos em fazer rede de pesca, os outros são habilidosos em fazer canoa. Então, você troca, né, esse saber fazer. Então, o Malinowski identificou no Kula um sistema econômico que não é pautado na razão custo-benefício, ele é pautado na dádiva. Dar, receber, retribuir. É isso que é a dádiva. Você recebe, retribui. A partir dessa troca desprovida de utilidade econômica, você troca parceiros sexuais, parceiros de matrimônio, você troca, né, crenças, fórmulas mágicas, você troca comida, você troca, digamos assim, conhecimento sobre como cultivar determinada comida, como cultivar determinada coisa, como produzir determinada comida, como produzir determinado equipamento de caça. Então, é um sistema, é uma instituição que ela se torna um fato social total, porque envolve religião, envolve magia, envolve economia, envolve caça, envolve navegação. Então, o Kula, esse fenômeno de trocas, né, característico das Ilhas Trobriand, que tem como base a troca de braceletes e colares de concha, mas que não é só isso, que é tudo isso que eu falei, né? Ele cumpre essa função de ordenar toda a vida nas Ilhas Trobriand. Então, toda a vida é pautada no Kula. É a instituição, o acontecimento
que tem a função de ordenar todas as dimensões da vida em sociedade. A dimensão religiosa, a dimensão do parentesco, a dimensão da caça, a dimensão dos rituais de pesca, de navegação. Tá? Então, esse fenômeno só dá para a gente discutir todos os conceitos que a gente tem visto até agora na antropologia. Fato social total, função, estrutura social. Tá? Então, esse livro, né, que é importantíssimo, do Malinowski, que dialoga, inclusive, com a economia, com psicologia, como a gente está vendo, vai ver ainda psicologia, ele se tornou uma revolução no pensamento antropológico. Tá? Nesse primeiro momento, uma revolução porque refinou as bases de coleta de dados da antropologia. E no momento atual, porque a antropologia ela tem se desenvolvido da década de 50 para cá, de 1950 para cá, rediscutindo o método etnográfico, como esboçado por Malinowski. É isso que tem permitido a antropologia se atualizar e atualizar suas discussões. Então, a gente começa a entrar aqui numa série de textos, que apesar de ser textos clássicos, são textos muito atuais para a antropologia. Tá? Então, nesse livro, é possível observar uma característica do Malinowski. O Malinowski, tá? Assim como o Max Weber, ele é um expoente do individualismo metodológico. O que é que eu quero dizer com isso? Lembra que a aula passada eu falei que o Radcliffe Brown estava mais interessado em ver a força que as instituições sociais exercem no modo de agir dos indivíduos? Radcliffe Brown ele não acredita que os indivíduos agem por vontade própria. Ele acredita que os indivíduos agem porque são coagidos pelas instituições. Radcliffe Brown. Então, o Radcliffe Brown ele é um holista metodológico. Ou seja, o todo age nas partes. Radcliffe Brown não está interessado em saber dos indivíduos por que eles estão agindo daquele jeito. Não, ele quer ver as instituições sociais e o conjunto de regras que elas criam, como elas vão ser jogadas para os indivíduos, como elas vão ser colocadas para guiar a vida dos indivíduos. Malinowski não. Malinowski ele quer saber dos indivíduos, né? Ele parte dos indivíduos para entender a estrutura social, ele parte dos indivíduos para ver o funcionamento das instituições. Então ele quer saber dos indivíduos, né, o que é que eles acham daquelas regras que eles estão compartilhando e o que é que eles pensam sobre o modo como eles agem de acordo com aquelas regras. E é uma discussão muito interessante essa, que vocês devem ver em Sociologia do Conhecimento. Não sei se a gente tem essa disciplina aí, eu acredito que devemos ter. Que é essa discussão entre holismo metodológico e individualismo metodológico, que também é traduzida como debate agência-estrutura. Então, alguns autores eles partem do indivíduo para ver o funcionamento das instituições e das estruturas sociais, e outros autores eles partem das instituições e das estruturas sociais para pensar o indivíduo. Ou melhor, reformulando, autores como Malinowski, eles partem dos indivíduos para entender o social. Autores como Radcliffe Brown, ele parte do social para entender o social. Então, existe esse debate agência-estrutura que na antropologia vocês vão ver, a partir da antropologia 3, que é muito interessante. Tá? Então, Malinowski ele analisa o Kula não apenas de transação econômica, pautada num cálculo utilitário de lucro e perda. Não. Ele analisa o Kula como um fato social total, a partir do qual diferentes instituições da vida em sociedade se estruturam com a função de organizar a vida em grupo. Mas eles querem entender como os indivíduos eles assimilam isso e como os indivíduos pensam sobre a vida deles em grupo, mediante determinadas regras, mediante o direcionamento de determinadas instituições. Tá? Essa é uma canoa Kula. Essa eu fotografei no museu que eu trabalhava, lá em Roma. Fiquei lá trabalhando nesse museu para fazer a
minha tese de doutorado, e aí eu aproveitava quando não tinha ninguém para ficar feito um fantasma nos salões vazios, fotografando, estudando, escrevendo, falando sobre o detalhe dos objetos. Então, essa é uma canoa-cula exatamente igual muito a que o Malinowski navegava com eles. Quem sabe o Malinowski não navegou nessa canoa-cula? E ela é enorme. Ela é enorme. Então, é a partir dos relatos e observações, né, de mitos, rituais mágicos, como também da organização social do parentesco, dos clãs, né, das trocas comerciais, que o Malinowski vai argumentar que essas trocas, né, promovidas pelo Kula, esse evento, né, que se tornou uma instituição central para os trobriandeses, como essas trocas são pautadas mais por elementos de emoção do que por elementos de razão utilitária. E aqui a gente tem um mapinha para ver mais ou menos o deslocamento que era feito pelo Malinowski. Tá? Então, as Ilhas Trobriand são essas ilhas, e o Kula se dava do seguinte modo: o Kula era pautado. Os dois objetos que puxavam todo o sistema de trocas eram braceletes e colares de conchas. Em torno da troca dos braceletes e dos colares de concha, que eram trocadas pelos líderes das aldeias ou das ilhas, dos grupos, toda uma série de trocas envolvendo outras pessoas se davam em torno dessa troca desses colares com os braceletes. E eram trocas que seguiam um sentido horário e anti-horário, ou seja, os braceletes seguiam um sentido para cá e os colares seguiam um sentido para cá, ou seja, os braceletes eram sendo trocados no sentido anti-horário e os colares no sentido horário. Eu agora não me recordo, mas a ordem dos termos não afeta o resultado, né? E o resultado é vocês entenderem que, na medida que os braceletes iam seguindo um sentido, os colares iam seguindo o outro. E aí eles se encontravam, né? E à medida que eles iam seguindo, iam acontecendo uma série de rituais, de colheita, de casamento, de puberdade, de saída da adolescência para a vida adulta, rituais de magia voltado para caça, troca de alimentos, etc. e tal. Tá? Malinowski ficou muito nessa ilha Kiriwina, uma ilha que tem aqui. Tá? E todas essas ilhas tinham um chefe, digamos assim, né? Uma liderança que ia receber essa concha na qualidade de bracelete, dar um colar, e a partir disso todo o grupo trocava pequenas coisas, pequenas dádivas. Tá? E aí quem dava uma coisa ficava... Quem recebia um presente ou um objeto ficava na obrigação de retribuir. E aí você tinha que retribuir. E tem um detalhe: quando você recebia as conchas e os colares, você não podia ficar com eles. Então, eram objetos que tinham um grande valor simbólico. Olha, fulano tem a concha, a maior concha de todo o arquipélago, que ele ilustrou e botou brilhantes de pérola. Então, ficou a concha mais linda. Então, todo mundo quer aquela concha. Para ter aquela concha, você tinha que dar um presente para que ele te desse a concha. Ele não ia ficar com a concha, ele tem que dar. É um sistema de troca que você não acumula riqueza. O fundamento do sistema de troca é você receber e dar para outra pessoa. Então, percebe como isso foge à lógica econômica, à lógica pautada na razão custo-benefício. A lógica econômica, você acumula riqueza. Não, vou dar o que é meu para ninguém. Fulano me deu, é meu. Nunca mais eu dou isso para ninguém. Isso é raríssimo. No Kula, não. Você recebe, digo, olha, a coisa mais bonita, mais rara que tem, mas eu tenho que passar para frente. Porque se eu ficar com isso, eu vou colocar o meu grupo em anomia. Vai haver desordem. Vão dizer que eu sou avarento, que eu sou mesquinho. Aí não vão mais querer trocar com os grupos do qual eu sou, com os indivíduos do qual eu sou chefe. Então é um sistema de troca muito peculiar.
que não é pautado na acumulação de riqueza. Então, todos os bens que são dados têm que ser passados para outra pessoa. Cada pessoa que recebe tem a obrigação de retribuir. Seja dar para a pessoa que eu preciso receber, passar para outro, dar um presente para quem me deu e esperar que a pessoa para quem eu dei me dê um presente. E assim a gente vai trocando. Eu recebo de você, passo, eu recebo um presente do David, passo para o Adão. Eu fico na obrigação de dar um presente para o David. Aí eu dou um presente para o David. Aí o David passa para o Otacílio. O Otacílio troca esse presente com o Adão. O Adão fica na obrigação de ter que dar um presente. Ele pega o presente que eu dei e passa para o Otacílio. E assim a gente vai construindo relações sociais de afinidade, de grupo. Tá? Esse presente são tanto as conchas como pode ser um saco de inhame, que era uma dessas leguminosas que era plantada lá, inhame. Inhame. Todos nós comemos inhame, né? Poderia ser tanto uma concha, como pode ser também a troca de uma parceira para casamento, que eu estou dando, olha, minha irmã, estou deixando aqui a minha irmã para casar com você, para a gente estabelecer uma relação, aumentar a nossa família. Daí eu fico esperando depois que você me dê alguma mulher do seu grupo para estabelecer casamento com meu irmão, ou até mesmo comigo. Desculpa a linguagem, pessoal, mas o modo como a gente hoje pensa, né, machismo isso, né, você trocar uma mulher, mas na época a literatura trabalhava nesses termos. Então, as mulheres, quando a gente pensa o começo da antropologia, elas eram representadas como um objeto de troca, né, sociedades, entre aspas, tribais, entre aspas, primitivas. Tá? Claro que isso já está atualizado, tem uma série de estudos atualizadíssimos que fazem uma crítica a esse jargão dessa época, né? Que a gente vai ler, quer dizer, vocês vão ler Antropologia 2 e Antropologia 3. E, bom, o Kula era pautado justamente na crença da magia, né? Que era a maior força que guiava as intenções de trocas. Tá? E aí a gente chega no famoso capítulo 1, onde Malinowski apresenta muito do que eu já falei até aqui, agora em meia hora a gente fecha. Então, qual o contexto? Né? Os nativos das Ilhas Trobriand, no Golfo de Papua Nova Guiné, eles eram hábeis navegadores, hábeis artesãos e também eram bons comerciantes. Vejam, quando o Malinowski chegou lá, eles não eram mais um grupo isolado. Quando o Malinowski foi fazer trabalho nas Ilhas Trobriand, já havia um intenso contato dos trobriandeses com norte-americanos australianos, com franceses e ingleses traficantes de pérola que fica nas ostras, né? Nas conchas de ostra, pérolas. Já havia uma moeda correndo, era uma moeda de cobre. Eles falavam que é um dialeto que mistura inglês, francês, que era muito utilizado pelos colonizadores do século XIX para eles se comunicarem. Então, não era um grupo isolado. Era um grupo que já estava sofrendo com as transformações da globalização. Mas o Malinowski, como ele estava pensando numa perspectiva sincrônica, ou seja, né, ele não queria analisar as transformações, ele vai focar só no que era mais típico, no que era mais essencial, que tinha permanecido da cultura trobriandesa antes do contato. E aí ele viu no Kula uma síntese da essência dos trobriandeses. Um sistema econômico que não é pautado na acumulação de riqueza, que é pautado na magia, que articula todas as instituições sociais das ilhas, tendo a função de promover coesão social. Então, o Kula é uma instituição pautada na magia que articula todas as outras, que estrutura todas as outras instituições sociais e que tem a função de promover a harmonia nos indivíduos e nos grupos que fazem parte daquele contexto social. Tá? Então, o Kula é um fenômeno econômico caracterizado pela circulação e o comércio de diferentes bens. Mas vejam, é um fenômeno econômico, mas não é só econômico. Né? E ele é um fenômeno econômico que não é pautado na lógica utilitária de acumulação de riqueza. Ele é pautado na dádiva, ou seja, na reciprocidade.
no dar, no receber e no retribuir. E esses são os famosos colares, na verdade, esses são os braceletes, tá? Muwali, os braceletes Muwali, que eram trocados com os colares Soulava. Quer ver? Soulava, aqui. Com os colares Soulava. Então, os colares seguiam um sentido, os braceletes seguiam um sentido, as lideranças iam trocando colares com braceletes, e essa troca permitia que eles sentassem, estabelecessem relações políticas, conversassem sobre o que é que eles queriam organizar ali, sobre determinado grupo, sobre determinado chefe, etc. E, a partir disso, uma série de outras trocas secundárias, né, digamos assim, entre aspas, com os plebeus, iam sendo realizadas. Então, é esse o objeto de estudo do Malinowski, a circulação dos objetos e bens entre os nativos das Ilhas Trobriand. E a circulação se dava por meio desse evento, que era a instituição-chave para a gente pensar toda a articulação social dos trobriandeses, que é o Kula. Então, na primeira parte, ele apresenta o Kula. Né? Depois, ele vai falar especialmente sobre os métodos utilizados na coleta do trabalho etnográfico. Então, ele vai dizer, olha, um trabalho etnográfico ele só tem valor científico se ele permite claramente identificar, primeiro, os resultados da observação participante, das declarações e interpretações nativas. Segundo, as interpretações do etnógrafo baseadas nas suas vivências. Então, veja. Para Malinowski, Malinowski está definindo a etnografia. A etnografia, primeiro, tem que deixar claro os resultados da observação. Ou seja, a interpretação dos nativos sobre a vida deles. Ou seja, ele parte do indivíduo para pensar o social. É um individualista metodológico. Então, a etnografia tem que ter ali, escrito, detalhado, a interpretação que os nativos têm deles mesmos. Segundo, a interpretação que o antropólogo faz da interpretação dos nativos. Então, é um duplo trabalho de interpretação. Primeiro, fazer o esforço de aprender a língua, aprender os códigos culturais, para conseguir apreender a interpretação do mundo dos nativos, a interpretação que eles têm do mundo deles, e depois a gente tentar interpretar, a partir dos relatos deles, o mundo deles com as nossas lentes de pesquisador. Então, o que tem que ficar claro para o leitor é que o etnógrafo está familiarizado com os fatos que ele descreve e com as condições sobre as quais foram obtidas as informações. É isso que vai garantir veracidade. É isso que vai fazer com que o leitor pegue o livro, assim como eu peguei em 2001, 10 anos atrás, e eu pense, caramba, ele esteve lá, isso aqui é real, é uma descrição de fatos reais. Não é uma invenção. Tá? Então, a etnografia, né, diferente da historiografia, né, cuja base é o documento textual, a etnografia vai ter como base os relatos orais. A historiografia produz seus estudos a partir de documentos que estão lá. São os dados secundários, dados produzidos por terceiros. Então, o historiador pega esses dados produzidos por terceiros e produz uma interpretação nova sobre determinados eventos. O antropólogo, o etnógrafo, vai produzir dados em primeira mão, a partir dos relatos orais. Então, é essa a chave do bom trabalho etnográfico para o Malinowski. É você coletar esses dados em loco, com as próprias palavras dos nativos, na língua nativa, tá? Entre aspas, nativa. Então, ele vai iniciar esse capítulo trazendo para o leitor a sua experiência, né? E ele usa essa estratégia etnográfica, uma estratégia de escrita, retórica,
para causar a sensação de que ele esteve lá. E aí ele traz o leitor também para a experiência. Veja como ele começa. O capítulo 3, página 19. Imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer. Então ele está criando, através da escrita, a imagem para o leitor, né, de que ele está, né, sendo deixado lá isolado, sem contato algum com nenhum inglês, com nenhum europeu da sua cultura, que ele está vendo qualquer referência da sua cultura indo embora, que ele está ali, só ele, o equipamento dele. Então, além desse livro ser um ótimo estudo etnográfico, ele ainda contribui para que os colegas, para o que os colegas chamam de escrita etnográfica, né? Ele ainda dá algumas dicas de como deve ser escrita, em termos técnicos, redigida uma boa etnografia. Ele traz ali estratégias para causar imagens no leitor. Causar imagens. O leitor vê a imagem de uma ilha deserta, uma pessoa largada numa ilha deserta, que vai ter que aprender a língua e vai ter que criar estratégias para se comunicar e coletar seus dados. Esse tema sobre a escrita etnográfica vai ser mais desenvolvido em teoria 2, do final de teoria 2 para o começo de teoria 3, quando a gente vai ver Clifford Geertz, né? James Clifford, que são autores que estão produzindo conhecimento pensando mais especificamente na escrita, dando dicas de escrita para os futuros antropólogos, né? Então, ao fim desse capítulo, ele vai apresentar o que consiste em uma boa etnografia. Então, uma boa etnografia você precisa ter, primeiro, um conhecimento das técnicas etnográficas modernas e da teoria antropológica, que ele tinha. Tá? Ele tinha todo esse conhecimento de técnicas etnográficas modernas. Ele foi formado por dois antropólogos britânicos, Rivers e Randall, que eram, digamos assim, os pais da etnografia britânica. Em 1898, eles desenvolveram um sólido trabalho de campo no Estreito de Torres, tá? E ele estava atualizado das teorias modernas, que eram essas teorias, né? Cultura, função social, estrutura social. Segundo, o pesquisador deve conviver com o grupo estudado, a fim de obter dados primários com maior precisão. Ou seja, ele deve conviver no grupo, ele deve aprender a língua do grupo, ele deve aprender as formas de fazer do grupo, ou seja, a forma como eles fazem canoas, como eles coletam alimentos, como eles fazem uma cabana. E ele deve aplicar métodos viáveis para a coleta de dados, para o tratamento e registro de evidências, utilizando câmera, gravador, se for o caso, o registro sistemático de anotações. Caso você esteja ali numa situação que você está sem seu caderno de campo, você deve, ao fim do dia, chegar na sua tenda e anotar o que você viu em campo. Tudo isso ele diz no texto. Depois ele vai dizer, olha, para a gente fazer uma etnografia, a gente deve manter distância dos outros europeus que habitam a região. A gente só tem que interagir com os nativos. Isso foi uma dica valiosa para mim quando eu fui morar em Roma. Eu não sabia a língua. Fiz o curso, mas não sabia a língua. Então, olha, eu vou seguir, não quero ver um brasileiro na minha frente. Eu vou morar só com italianos, interagir com italianos, porque isso vai me forçar a aprender a língua e os códigos. Eu, como um antropólogo, eu queria entender os códigos. Eu queria saber os códigos nas ruas, eu queria identificar os códigos que eu pudesse conversar com uma pessoa só com um olhar. Eu estou entrando nessa rua, sei lá, tem alguma coisa acontecendo aqui, isso não pode, eu tenho que... Só com um olhar das pessoas eu já entendi. Vamos embora.
Então, um antropólogo ele tem que manter distância, ele tem que, segundo o Malinowski, ele tem que evitar o contato com os seus e ficar em contato só com os nativos. Foi o que ele fez. Cortou laços com os ingleses que estavam lá, cortou laços com os americanos que estavam lá, os traficantes de pérolas, e ficava só com os nativos. Então, essa é uma estratégia para facilitar, primeiro, o aprendizado da língua. Você vai ter que aprender a língua. Aprender a língua, se você só tem a gente aqui para conversar, você vai ter que aprender a falar feito a gente. A gente não vai aprender inglês para falar contigo, é o contrário. Então, essa é uma estratégia, primeiro, para aprender a língua, para se familiarizar com os nativos, entender os seus códigos, que não são comunicados só através da linguagem oral e escrita. Na verdade, eles nem tinham escrita. Não, sem intermédio de atravessador. Porque se você precisa de um intérprete para a língua, isso já vai promover a perda ali do material. Como é que eu vou criar ali uma relação com uma pessoa se para ele falar comigo eu tenho que ter um intérprete? O intérprete vai traduzir do modo dele, que ele acha mais apropriado. Se o nativo fala ali uma palavra, um palavrão, o intérprete, vamos supor que o intérprete seja um puritano, não vou traduzir desse modo não, traduz de outro, isso perde. Então a ideia é evitar um intérprete, é você e o grupo estudado. Você vai coletar dados com o grupo, não precisa de um intérprete. Dá trabalho? Dá, mas você aprende. Você é jogado numa outra cultura sem falar a língua. Em 3 meses, você só sendo obrigado a falar aquela língua, você já está se comunicando. Então, isso vai possibilitar a observação de detalhes de todas as esferas públicas, privadas da vida nativa. É o que Malinowski vai chamar dos imponderáveis culturais. Os imprevistos, vai perceber ver eles agindo de forma inconsciente. Vai permitir, inclusive, que você tenha mais intimidade. A ideia é ser civilizado no conjunto de etiquetas locais para conseguir abordar de forma correta, ou seja, saber os códigos certos para não causar constrangimento, né, para a aquisição dos dados, os quais devem ser coletados de preferência no calor dos eventos ocorridos, e as dinâmicas de grupo. Então, este é um dos requisitos fundamentais da boa qualidade da pesquisa em campo. Aprender a falar a língua, dominar os códigos locais, e isso você só domina participando intensamente de toda a dinâmica social. No caso, ele estava querendo analisar a dinâmica social do Kula. Então, a gente lê o livro todo, a gente tem ele participando das magias, não como agente ativo, mas observando as magias, conversando sobre as magias. A gente tem ele participando da colheita, tem ele participando da construção de uma jangada, etc, etc, etc. Então, sobre as teorias e os critérios metodológicos, segundo Malinowski, o pesquisador deve evitar ideias preconcebidas e procurar desenvolver uma boa capacidade de levantar hipóteses, problemas de pesquisa, que contribuam para reformular teorias e não o contrário. Aqui a gente já vê uma crítica, primeiro, aos racionalistas da escola francesa. Então, olha, primeiro a gente tem que coletar dados, levantar hipóteses, para depois pensar em formular teoria. Não formular teoria e depois ver se elas têm ressonância ou respaldo na vida sociocultural. E aqui a gente também vê uma crítica aos evolucionistas, né? A gente não pode ir em campo com ideias preconcebidas. Etnocentrismo. Eu não posso chegar em campo pensando que a minha cultura é melhor. Eu não posso chegar em campo e ver eles fazendo um ritual religioso e porque eu sou cristão, ou seja lá o que for, dizer, eita, esse ritual é uma coisa demoníaca, eles são demoníacos, eles são hereges. Não, isso é etnocentrismo. Então a gente tem que coletar os dados sem etnocentrismo
E primeiro a gente tem que pensar os dados. Depois, quando a gente coletar os dados, que voltar para o nosso escritório lá na Inglaterra ou lá onde quer que seja, aí é que eu vou pensar os dados e a partir dos dados eu vou pensar teorias. E aí tem uma parte importante, né? O trabalho de campo, né, etnográfico do Malinowski, ele tem dois momentos. O primeiro momento, que é onde você chega, convive com o grupo, aprende a língua, aprende os códigos locais, coleta os dados. E depois tem um segundo momento, que é quando você se retira do grupo, volta para o seu escritório, e aí você vai olhar os dados sem estar lá e refletir sobre eles, teorizar sobre eles. E aí o Malinowski estava atualizado com as teorias da época, né? E aí, seguindo as teorias mais atualizadas da época, o Malinowski argumenta que é possível observar nas sociedades nativas um entrelaçado de deveres, funções, privilégios, todos eles associados à organização tribal e familiar, que é bastante complexa. Então ele está dizendo aqui, olha, quando a gente desenvolve uma etnografia pautada na observação participante, né, a gente pode observar o modo como um grupo social estrutura um conjunto de regras de comportamento e de pensamento, pautado nos deveres que eles desenvolvem, né? Temos direitos e deveres, observando a função que cada instituição daquele grupo social tem em promover ordenamento social, olhando as dinâmicas da organização familiar, etc. Então, o objetivo da pesquisa de campo para o Malinowski é estabelecer um contorno claro da constituição tribal, da forma, da morfologia da tribo e delinear, estabelecer, identificar, né, o modo de funcionamento desse grupo, ou seja, as leis e os padrões de todos os fenômenos culturais. E aí, veja, ele não usa a palavra estrutura social do mesmo modo como Radcliffe Brown. Radcliffe Brown, a estrutura social é um objeto de estudo da antropologia. Para o Malinowski, é a cultura, são os fenômenos culturais. Tá? E aí o Malinowski vai dizer que é necessário atenção à totalidade dos aspectos da cultura nativa. A lei, a ordem, a coerência que prevalece em cada um dos aspectos são as mesmas que fazem eles um todo coerente. Então ele não aconselha a estudarmos os fenômenos separados, ele aconselha a estudarmos os fenômenos em relação. E o Kula foi uma chave para ele relacionar todos os fenômenos da vida em grupo. Parentesco, casamento, rituais de passagem para a adolescência, trocas econômicas, trocas alimentares, concepção de mundo a partir das crenças religiosas na magia. Tudo isso estava articulado ao Kula. E ele sugere que a gente não desarticule, que a gente estude justamente o funcionamento de todos esses fenômenos articulados ao Kula. Bom, uma dica muito interessante que ele dá ainda é de que, olha, as entrevistas elas não devem ser produzidas ao léu. Você precisa produzir as entrevistas de forma organizada. Então ele vai dizer, olha, para as entrevistas é necessário que o etnógrafo adote técnicas específicas na elaboração das questões e na abordagem aos nativos, de preferência na língua nativa. Então você tem que definir se a entrevista vai ser uma entrevista de história de vida, em longa duração, que você vai querer falar com um determinado grupo sobre a história da vida dele, para você pegar elementos, né, para entender os arranjos socioculturais. Tem entrevistas estruturadas, onde você delimita, estrutura toda a entrevista com perguntas
vão ter que ser reproduzidas, tem as entrevistas semi-estruturadas, você faz perguntas que podem ser modificadas ao longo da entrevista, isso vocês vão ver em metodologia, tá? Qualitativa. Então, é necessário que o antropólogo ele seja muito sistemático. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu, como professor de antropologia já há alguns anos, participando de seleções para outros colegas professores, para colegas de pós-graduação, etc., eu vejo muito que existe no imaginário popular da academia, entre os estudantes que vêm de outras áreas, né, para antropologia, como se na antropologia pudesse tudo. Tudo pode. Você, né, vai, bota ali um reguezinho que eu adoro, aí vai fazer trabalho de campo, aí pode qualquer coisa. Não, antropologia precisa de um trabalho de campo sistemático. Você precisa sentar, pensar numa entrevista que você vai fazer, pensar nas perguntas, o que é que você quer com as perguntas. Existem um conjunto de livros que te ensinam a fazer isso, especialmente livros de metodologia. Tá? Isso aqui eu já falei. Uma coisa muito interessante que o Malinowski ele sugere são os quadros sinópticos. Os quadros sinópticos, por exemplo, são constituídos através de utilização de setas, chaves, parênteses, e eles podem tomar forma de um diagrama de natureza hierárquica, que permite a subordinação de conceitos e conteúdo. Vamos traduzir isso com uma linguagem mais acessível? Um quadro sinóptico é quando você vai pegar determinado evento que você quer analisar. Por exemplo, nesse quadro sinóptico, ele está analisando a magia cula e as atividades correspondentes a cada magia. Tá? Então, ele vai dividir aqui esse quadro em época e duração, local, atividade e a magia. E aí ele vai colocar início de julho, começo de agosto, na ilha X, né? Para a atividade de derrubada de árvores para fazer a canoa, ela tem que ser utilizada essa magia, que ele coloca a magia aqui, traduzida. Então, isso é um quadro sinóptico. Né? Esse quadro sinóptico para entender a magia do Kula. E a magia, ela é utilizada em diferentes situações. Para você coletar a madeira, para fazer a canoa, você tem que executar determinada magia, senão a madeira não vai ficar boa para fazer a canoa. Depois que você pega a madeira, que executou aquela magia, que você vai começar a esculpir a magia, começar a esculpir a canoa, você precisa de outra magia, porque se você não fizer a magia, você pode quebrar a madeira, né? E aí furar a madeira não vai prestar, vai ter que coletar outra. Então, esses quadros sinópticos são muito interessantes, né? Para diferentes pesquisadores. Sei lá, você vai trabalhar, vamos dar um exemplo de etnografia moderna. Você está fazendo um estudo etnográfico contratado pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Eu fiz muito, na minha época tinha. Você está fazendo um estudo etnográfico para ver ali, sei lá, consumo de drogas ali na Cracolândia, por exemplo. Tá? E aí você vai fazer um quadro sinóptico para entender o consumo do crack em diferentes momentos do ano. E aí você bota, divide a época e a duração do ano, define o local, que a Cracolândia não é um lugar, elas são um conjunto de vários bairros, define a atividade que está ligada, e aqui define o consumo da droga, por exemplo. E aí você pode ver entre usuários de crack o período do ano de maior concentração, menor concentração, onde é maior o consumo da droga, onde há, sei lá, uma incidência maior, ocorrência maior de perturbação à ordem pública com interferência da polícia. Um quadro que te permita você ter, né, um arranjo geral da coisa em si, o que é que você está classificando, sistematizando, o tipo de atividade envolvida com a coisa em si, o local e o ano. Quando, onde, como e o que. É um quadro sinóptico a partir dessas 4 questões. O que, né? O que é a magia? O que é que você está destrinchando? É a magia. Quando, a época do ano. Onde,
tem uma série de estratégias para formarmos esses quadros sinópticos pautados nessa lógica. Onde, quando, o que e como. Onde, quando, como e o que. Onde, não, quando, onde, como e o que. Sei lá, quero estudar os povos indígenas Chucuru e eu quero ver os rituais de passagem deles da adolescência para a vida adulta. Então eu boto aonde, eu boto quando eu quero analisar isso, eu boto aonde ou onde eu quero analisar isso, eu boto qual atividade vai me permitir analisar isso, e eu boto o ritual em si que eu estou analisando. É interessante essa estratégia. Então, além disso, a elaboração de censos demográficos, genealogia, diagrama, ilustrando tudo o que está sendo coletado em campo. Uma vez eu fiz um trabalho seguindo esses termos. É uma demarcação de terra. Tinha um grupo descendente dos Pancararu, que são um povo indígena aqui de Pernambuco, e eles estavam saindo, né, indo ocupar uma fazenda, que eles tinham uma relação de uso capião com a fazenda, que os proprietários tinham morrido, não tinha herdeiro, e aí eles precisavam que a gente fizesse um laudo atestando a relação deles com a terra, para que a FUNAI mandasse para um juiz, e o juiz dizer se liberava a terra para eles ou não. Então, foi necessário fazer tudo isso, observação participante, entrevista, elaborar censo demográfico para ver quantas famílias tinham ali, ver genealogias para ver os descendentes comuns, quadros sinópticos para falar sobre os rituais deles, na época do ano, nos locais e as atividades que giravam em torno dos rituais. Então, esse método de elaboração, de descrever exaustivamente cada fenômeno, né, que é a etnografia moderna, pautada na observação participante, tá, também pode ser acrescido de estatística, vai depender do viés do pesquisador. Tá? Um pesquisador bom em estatística pode transformar tudo isso em estatística, tá? Utilizando o SPSS. Está terminando já, pessoal, mais 5 minutos. E aqui, olha, que eu já venho falando desde o começo, os antropólogos, segundo Malinowski, têm que estar atentos aos imponderáveis da vida real, ou seja, a rotina do trabalho, o modo de preparo da comida, a atenção aos cuidados corporais, às conversas corriqueiras, laços de amizades, inimizades, aos imprevistos que acontecem, né? São o que ele chama de os imponderáveis da vida real. Então, a observação participante permite que você observe tudo isso. A rotina de trabalho em diferentes níveis. A preparação de comida, cuidado com o corpo, né? O modo como eles se enfeitam, né? O modo como eles conversam, como eles interagem, como eles fazem amizade, como eles rompem a amizade. Aqui tem um dado interessante, tá? Que hoje em dia a gente sabe que é problemático. O Malinowski também aponta a necessidade de coletarmos elementos de aspectos íntimos da vida nativa. Inclusive, o Malinowski ele tem um livro chamado A Vida Sexual do Selvagem, que é interessante também. Só que é um livro que hoje não teria assim, a menor possibilidade de passar num conselho de ética, né? Porque é impensável a gente olhar a intimidade, aspectos íntimos da vida das pessoas no desenvolvimento de pesquisa científica. Isso é antiético. Mas na época que ainda não havia ali um conjunto de regras, né, de comportamentos adequados, éticos, no fazer pesquisa, a gente via muita coisa louca acontecendo, né, coisas absurdas. Desde observar a vida sexual desses grupos até você submeter esses grupos a experiências assim horríveis com aplicação de determinada química, né, de coleta de dados para bancos genéticos. São coisas que foram aparecendo e que, por causa disso, se foi construindo um conjunto de regras éticas para a coleta dos dados e pesquisa de campo. Então, para finalizar, Malinowski vai colocar, olha,
Por fim, temos então como base para o estudo etnográfico, primeiro, a constituição tribal e os atos culturais cristalizados, né? Depois, os dados referentes à vida cotidiana e ao comportamento habitual, que seria o funcionamento. E, por fim, o ponto de vista dos nativos. Então, para um bom trabalho de campo, Malinowski diz, olha, a gente tem que olhar a forma daquela sociedade, ou seja, a constituição tribal e os atos caracterizados. Né? A gente tem que olhar o funcionamento daquela sociedade, ou seja, o andamento da vida e do comportamento no cotidiano. E, por fim, a gente tem que saber o que os nativos pensam sobre o que eles estão fazendo. Perguntar a eles, olha, mas o que é que você acha disso que você está fazendo? O que é que você acha de você estar dando esse colar, que é tão valioso, para esse outro trobriandês, e você ficar sem? O que é que você acha disso? Não, eu acho que é natural, porque depois eu vou receber outro colar. E esse colar que eu dei para esse chefe, ele vai ser trocado com outra pessoa e depois volta para mim. E o Malinowski, então você então está trocando isso na expectativa de que um dia chegue a você de novo. Mas aí não era melhor você guardar com você? Não. Porque quando eu troco um objeto com outra pessoa, esse objeto absorve a energia da outra pessoa, absorve a alma da outra pessoa. Então, quando eu receber, já não vai ser o mesmo objeto. Vai ser um objeto que está ali impregnado com todos os valores e as referências da pessoa que está me passando ele. Seja a pessoa que eu dou de novo. Então, é muito importante essa ideia do ponto de vista dos nativos que o Malinowski sugere. Tá? Então, ao fim, ele vai concluir, né, apresentando para o leitor as premissas do trabalho de campo etnográfico. Primeiro, identificar a organização da tribo e a autonomia de sua cultura, né? E elas devem ser delineadas de modo claro e preciso, a partir de um método de documentação concreta, que pode ser estatístico também, né? Que vai servir para ilustrar para o leitor a concretude da cultura, a forma daquela cultura, o modo como ela está ali organizada e apresentada para o espectador, no caso o antropólogo. Bom, a organização da tribo precisa ser completada pelos fatos imponderáveis da vida real, ou seja, os imprevistos que a gente viu, né? Aqueles fatos cotidianos que escapam ao olhar de quem está pegando material de terceiros, que só quem está lá em campo consegue observar. Né? Esses imponderáveis da vida real que são coletados através de observações detalhadas e minuciosas, que só são possíveis através do contato íntimo, ou seja, através da observação participante. E esses imponderáveis devem ser registrados no diário etnográfico. E depois, um conjunto de narrativas emitidas pelos próprios nativos sobre os seus próprios elementos culturais, sobre as suas fórmulas mágicas, sobre as suas regras de casamento, sobre as suas regras de troca de braceletes ou de colares, ou mesmo de alimentos. Então, para o antropólogo desenvolver o campo, ele precisa, né, primeiro de tudo, aplicar a técnica de observação participante. E ele deve aplicar a técnica de observação participante focado na organização da tribo, focado nos imprevistos e nos imponderáveis da vida real, ou seja, no cotidiano, e, por fim, nas narrativas individuais de cada nativo que ele travar contato, para que ele possa entender o que eles pensam sobre o que eles fazem. Segundo Malinowski, isso vai garantir um bom trabalho de campo antropológico. Tá? E aí, com isso, a gente encerra, pessoal, a aula de hoje. Eu vou aqui dar uma pausa na gravação.
para só passar uma informação para vocês, tá? Aqui.